3 horas da manhã e você acorda desesperado, sufocando, com o coração acelerado, procurando o ar que parece não entrar nos seus pulmões. Você senta na cama, tenta respirar fundo, mas o ar não desce. O pânico aumenta. Você levanta, vai até a janela e só depois de alguns minutos eternos o ar finalmente começa a entrar. Isso acontece 2, 3, 4 vezes por semana. E toda manhã você acorda exausto como se não tivesse dormido nada. Se isso é a sua realidade, eu preciso te dizer uma verdade que pode mudar tudo a partir de hoje. Acordar sem ar de madrugada não é normal, não é ansiedade, não é só nervosismo e definitivamente não é algo que você precisa aceitar como parte do envelhecimento. Existe uma razão respiratória concreta por trás disso, e existem 3 causas principais que a medicina respiratória moderna identifica como responsáveis por 90% desses episódios noturnos. Neste vídeo você vai entender exatamente o que está acontecendo dentro dos seus pulmões quando você acorda sufocando, por que isso piora depois dos 50 anos e principalmente o que fazer nas próximas 24 horas para começar a dormir a noite inteira sem acordar desesperado. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e se você também acorda sem ar de madrugada, porque cada comentário aqui ajuda o YouTube a levar essa informação para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, achando que isso é normal. A primeira causa por trás desses episódios de sufocamento noturno é a obstrução mecânica das vias respiratórias superiores durante o sono, conhecida clinicamente como apneia obstrutiva do sono, mas que na prática significa que a sua garganta está literalmente fechando enquanto você dorme e impedindo o ar de chegar até os pulmões. Vou te explicar exatamente como isso funciona de um jeito que vai fazer você entender por que acordar sufocando não é frescura e nem está só na sua cabeça. Quando você deita para dormir, todos os músculos do seu corpo relaxam, incluindo os músculos da garganta, da língua e do palato mole. Em condições normais, esses músculos relaxam, mas mantêm um espaço suficiente para o ar passar livremente até os pulmões. Mas quando existe excesso de tecido na região da garganta, seja por sobrepeso, envelhecimento natural dos tecidos, inflamação crônica ou anatomia específica, esse espaço fica cada vez mais estreito conforme os músculos relaxam durante o sono profundo. Imagine uma mangueira de jardim que você vai apertando aos poucos. No começo, a água ainda passa, mas cada vez com mais dificuldade, até que em determinado momento a mangueira fecha completamente e a água para de passar. É exatamente isso que acontece na sua garganta durante a noite. O ar vai passando com dificuldade crescente, criando aquele ronco alto que muitas vezes acorda quem dorme ao lado, até que em determinado momento a via respiratória fecha totalmente e o ar simplesmente para de entrar. Nesse momento, os seus pulmões continuam tentando puxar ar, mas não conseguem porque a passagem está bloqueada. O nível de oxigênio no seu sangue começa a cair rapidamente. O cérebro detecta essa queda de oxigênio e dispara um alarme de emergência absoluta. O coração acelera brutalmente, tentando bombear mais sangue para compensar a falta de oxigênio. A adrenalina explode na corrente sanguínea. E, finalmente, o cérebro te desperta de forma abrupta, forçando os músculos da garganta a contrair novamente para abrir a passagem de ar. Você acorda sufocando, desesperado, com o coração disparado, muitas vezes sem entender o que acabou de acontecer. Estudos da Associação Brasileira do Sono mostram que 60% das pessoas acima de 50 anos têm algum grau de apneia obstrutiva do sono, mas menos de 15% sabem disso porque nunca fizeram um exame de polissonografia. A apneia não tratada não só destrói a qualidade do seu sono, como aumenta dramaticamente o risco de hipertensão, arritmias cardíacas, AVC e até insuficiência cardíaca, porque o coração passa a noite inteira trabalhando em modo de emergência. Agora vem a parte prática que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Primeiro, durma de lado, nunca de barriga para cima. Quando você dorme de costas, a gravidade puxa a língua e o palato mole para trás, estreitando ainda mais a via respiratória. Dormir de lado mantém a gravidade trabalhando a favor da abertura da garganta. Se você tem dificuldade em manter a posição de lado durante a noite, coloque uma almofada ou travesseiro nas costas para evitar que você role para a posição de barriga para cima. Segundo, eleve a cabeceira da cama em 15 centímetros usando calços de madeira embaixo dos pés da cama, ou use uma cunha sob o colchão. Elevar todo o tronco, não apenas a cabeça com travesseiros extras, reduz o colapso das vias respiratórias e também diminui o refluxo gastroesofágico que vou explicar já já. Terceiro, evite álcool, sedativos e relaxantes musculares pelo menos 4 horas antes de dormir, porque essas substâncias relaxam excessivamente os músculos da garganta, piorando a obstrução. Quarto, se você tem sobrepeso, cada quilo perdido reduz significativamente a gravidade da apneia, porque diminui o tecido adiposo ao redor da garganta. E quinto ponto absolutamente crucial,
Procure um médico pneumologista ou especialista em medicina do sono para fazer uma polissonografia, que é o exame que vai medir quantas vezes por hora você para de respirar durante a noite. Se o resultado mostrar apneia moderada ou grave, o tratamento com CPAP, que é um aparelho que mantém uma pressão positiva contínua nas vias respiratórias durante o sono, pode literalmente salvar a sua vida e devolver noites de sono completas que você não tem há anos. Para quem tem DPOC ou asma, a apneia obstrutiva agrava brutalmente essas condições, porque os episódios repetidos de queda de oxigênio durante a noite aumentam a inflamação crônica dos pulmões. Para idosos, o risco cardiovascular da apneia não tratada é ainda maior, tornando o diagnóstico e tratamento absolutamente essenciais. A segunda causa principal de acordar sufocando de madrugada é o refluxo gastroesofágico noturno, que acontece quando o ácido do estômago sobe pelo esôfago e chega até a garganta e vias respiratórias durante o sono, causando irritação, inflamação e broncoespasmo que literalmente fecham os brônquios e te fazem acordar sem ar. E isso é muito mais comum do que você imagina, especialmente em pessoas acima de 50 anos. Vou te explicar o mecanismo completo para você entender por que aquela azia que você sente durante o dia pode estar destruindo o seu sono e os seus pulmões durante a noite. No final do esôfago, existe um músculo circular chamado esfíncter esofágico inferior, que funciona como uma válvula de mão única, permitindo que a comida desça do esôfago para o estômago, mas impedindo que o conteúdo gástrico ácido suba de volta. Em condições normais, essa válvula permanece fechada, exceto nos momentos em que você está engolindo alimento. Mas com o envelhecimento, ganho de peso, hérnia de hiato, uso de certos medicamentos ou simplesmente por predisposição genética, esse esfíncter começa a enfraquecer e não fecha mais completamente. Durante o dia, quando você está em pé ou sentado, a gravidade ajuda a manter o ácido dentro do estômago, mesmo com o esfíncter enfraquecido. Mas quando você deita para dormir, especialmente se você jantou tarde ou comeu alimentos que relaxam ainda mais esse esfíncter, como chocolate, café, frituras ou alimentos muito gordurosos, a gravidade para de ajudar e o ácido começa a subir pelo esôfago. Em casos leves, esse ácido sobe apenas até o meio do esôfago, causando azia. Em casos moderados, o ácido chega até a garganta, causando rouquidão matinal, pigarro constante e tosse seca crônica. Mas em casos graves de refluxo noturno, o ácido pode ser microaspirado para dentro da traqueia e dos brônquios, causando uma reação inflamatória imediata e intensa nas vias respiratórias. Os pulmões detectam a presença de ácido como uma ameaça química grave e disparam uma resposta defensiva imediata. Os brônquios se contraem violentamente em broncoespasmo, tentando impedir que mais ácido entre. As vias respiratórias incham, produzem muco espesso e você literalmente não consegue respirar. É exatamente nesse momento que você acorda sufocando, com sensação de queimação no peito, tosse seca e desesperada, tentando puxar ar que não entra porque os seus brônquios estão fechados em espasmo protetor. Dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia indicam que 40% dos adultos brasileiros têm refluxo gastroesofágico, mas apenas metade deles sabe que o refluxo pode causar sintomas respiratórios noturnos. Muita gente trata o refluxo apenas quando sente azia durante o dia, sem perceber que o refluxo silencioso noturno, aquele que não causa azia mas causa sintomas respiratórios, é ainda mais perigoso para os pulmões. O refluxo crônico não tratado pode causar asma induzida por refluxo, bronquite crônica, pneumonias aspirativas de repetição, fibrose pulmonar e até aumentar o risco de câncer de esôfago. Agora vamos para o protocolo prático que você precisa seguir a partir de hoje. Primeiro, jamais deite para dormir antes de 3 horas após a última refeição. O estômago precisa desse tempo para esvaziar adequadamente o conteúdo gástrico para o intestino. Se você janta às 20 horas, não deite antes das 23 horas. Segundo, faça da sua última refeição do dia a mais leve e menos ácida possível. Evite completamente frituras, chocolate, café, refrigerantes, alimentos muito condimentados, tomate, cítricos e alimentos gordurosos no jantar. Prefira proteínas magras grelhadas, legumes cozidos e carboidratos integrais em quantidade moderada. Terceiro, eleve a cabeceira da cama em pelo menos 20 centímetros para que a gravidade trabalhe a favor de manter o ácido dentro do estômago durante a noite. Usar apenas travesseiros altos não resolve porque dobra o abdômen e aumenta a pressão sobre o estômago, piorando o refluxo. Você precisa elevar toda a parte superior do colchão. Quarto, durma preferencialmente sobre o lado esquerdo. Estudos mostram que dormir sobre o lado esquerdo reduz significativamente os episódios de refluxo noturno, porque a anatomia do estômago favorece essa posição. Quinto, trate a constipação intestinal se você tiver, porque o intestino preso aumenta a pressão abdominal e força o conteúdo gástrico para cima. Sexto,
considere usar medicações antiácidas prescritas por um gastroenterologista, especialmente inibidores de bomba de prótons, que reduzem drasticamente a produção de ácido pelo estômago. Mas atenção! Essas medicações devem ser usadas sob orientação médica, porque o uso prolongado sem supervisão pode causar deficiências nutricionais. E sétimo ponto crucial: perca peso se você está acima do peso ideal, porque a gordura abdominal aumenta a pressão sobre o estômago e força o ácido para cima. Para pessoas com asma, o controle do refluxo pode melhorar dramaticamente os sintomas respiratórios, porque muitos casos de asma noturna são, na verdade, desencadeados pelo refluxo ácido. Para quem tem DPOC, evitar a microaspiração ácida noturna previne infecções respiratórias recorrentes. Para idosos com mobilidade reduzida, elevar a cabeceira da cama é ainda mais importante porque passam mais tempo deitados. A terceira causa fundamental de acordar sem ar de madrugada é a inflamação crônica dos brônquios, que piora significativamente durante a noite, seja por asma noturna, DPOC, bronquite crônica ou simplesmente por hiperreatividade brônquica em pessoas com histórico de tabagismo ou exposição prolongada a poluentes. E isso acontece por razões biológicas muito específicas que vou te explicar agora. Os seus pulmões não funcionam da mesma maneira durante o dia e durante a noite. Existe um ritmo circadiano respiratório regulado por hormônios, temperatura corporal e atividade do sistema nervoso autônomo que faz com que a função pulmonar seja naturalmente mais baixa entre 2 e 4 horas da manhã. Durante esse período, o calibre dos brônquios diminui naturalmente, a produção de cortisol endógeno, que é um anti-inflamatório natural do corpo, cai para o nível mais baixo do dia, e o sistema nervoso parasimpático, que promove broncoconstrição, fica mais ativo. Para uma pessoa com pulmões completamente saudáveis, essas variações circadianas não causam sintomas perceptíveis. Mas se você tem inflamação crônica dos brônquios, mesmo que leve, essas variações naturais noturnas podem ser suficientes para desencadear crises respiratórias que te fazem acordar sufocando. Vou te explicar o que acontece dentro dos seus pulmões durante uma crise noturna. Os brônquios inflamados já estão com as paredes inchadas e o espaço interno reduzido devido à inflamação crônica. Quando chega a madrugada e o calibre dos brônquios diminui ainda mais devido ao ritmo circadiano, o espaço para a passagem de ar fica criticamente estreito. Ao mesmo tempo, os brônquios inflamados produzem muco espesso que vai se acumulando durante a noite porque você está deitado e não está tossindo para eliminar esse muco. A combinação de brônquios estreitados, inflamação ativa e acúmulo de secreção resulta em obstrução respiratória progressiva. Você vai dormindo enquanto o nível de oxigênio no sangue vai caindo lentamente. Quando a saturação de oxigênio atinge um nível crítico, o cérebro dispara o alarme de emergência e você acorda abruptamente com falta de ar intensa, chiado no peito, tosse seca ou produtiva, sensação de aperto no tórax e muitas vezes pânico absoluto, porque você sente que está sufocando. Dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia indicam que 80% das mortes relacionadas à asma acontecem durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, justamente porque a função pulmonar está no pior momento do dia e muitas pessoas não têm tratamento adequado para controlar a inflamação crônica. A asma noturna não controlada destrói completamente a qualidade do sono, causa fadiga crônica diurna, piora o controle da doença e aumenta o risco de crises graves potencialmente fatais. Para quem tem DPOC, as exacerbações noturnas são extremamente comuns e indicam que a doença não está adequadamente controlada. Para ex-fumantes que ainda não desenvolveram DPOC diagnosticada, mas têm tosse crônica e catarro, acordar sem ar pode ser o primeiro sinal de que os pulmões já têm inflamação significativa que precisa ser tratada. Agora vem o protocolo de controle noturno que pode transformar as suas noites. Primeiro e mais importante, você precisa de um plano de tratamento contínuo para controlar a inflamação crônica dos brônquios, não apenas tratar as crises quando elas acontecem. Isso geralmente envolve o uso diário de corticoides inalatórios que reduzem a inflamação, broncodilatadores de longa duração que mantêm os brônquios abertos e, para casos de asma, medicações controladores que impedem que a inflamação se desenvolva. Converse com um pneumologista sobre o melhor esquema para o seu caso específico. Segundo, use a medicação de resgate, geralmente broncodilatador de curta ação, 20 minutos antes de deitar, se você percebe que os sintomas pioram à noite. Isso mantém os brônquios abertos durante as primeiras horas de sono, que são as mais críticas. Terceiro, mantenha o quarto livre de alérgenos, que podem piorar a inflamação noturna. Lave a roupa de cama em água quente semanalmente, use capas antiácaros em colchão e travesseiros, evite cortinas pesadas, carpetes e bichos de pelúcia no quarto, e mantenha animais de estimação fora do quarto. Quarto, use um umidificador se o ar do ambiente estiver muito seco,
porque ar seco irrita ainda mais os brônquios inflamados e aumenta a produção de muco espesso. A umidade ideal fica entre 40% e 60%. Quinto, pratique exercícios respiratórios durante o dia para fortalecer a musculatura respiratória e melhorar a capacidade pulmonar. Respiração diafragmática profunda, expiração com lábios franzidos e exercícios de expansão torácica ajudam significativamente. Sexto, evite exposição à fumaça, vapores químicos, perfumes fortes, produtos de limpeza com cheiro intenso e qualquer coisa que você perceba que piora os seus sintomas respiratórios. Sétimo, monitore o seu pico de fluxo expiratório em casa usando um aparelhinho simples e barato chamado PeakFlow. Medindo o pico de fluxo ao acordar e antes de dormir, você consegue detectar quando a obstrução dos brônquios está piorando antes de ter uma crise grave. E oitavo, tenha sempre à mão um plano de ação escrito pelo seu médico explicando exatamente o que fazer se você acordar com falta de ar, qual medicação usar, em que dose e quando procurar atendimento de emergência. Para idosos com múltiplas condições respiratórias, o controle individualizado com acompanhamento médico regular é absolutamente essencial. Para pessoas com asma de difícil controle, tratamentos biológicos modernos podem fazer uma diferença extraordinária. Para quem tem bronquite crônica, a reabilitação pulmonar melhora dramaticamente a qualidade de vida e reduz internações. Você que está lendo isso agora, eu sei que acordar sufocando de madrugada é uma das sensações mais desesperadoras que existem. Aquela sensação de que você vai morrer sozinho no escuro, que ninguém vai chegar a tempo de te ajudar, que talvez dessa vez o ar não volte. Eu sei que você acorda exausto todas as manhãs porque não consegue completar um ciclo de sono profundo reparador. Eu sei que você tem medo de dormir porque não sabe se vai acordar sufocando de novo. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas passam pelas mesmas noites angustiantes e a maioria delas sofre em silêncio achando que é normal, que é ansiedade, que não tem solução. Mas agora você sabe que existe uma causa respiratória real, que pode ser identificada e tratada. Me conta aqui nos comentários qual dessas 3 causas você acha que pode estar acontecendo com você. Você pode escrever simplesmente assim: eu acordo sufocando e acho que pode ser obstrução da garganta, ou refluxo ácido, ou inflamação dos brônquios. Escrever isso nos comentários não apenas me ajuda a criar conteúdos mais específicos para você, mas também cria uma rede de apoio onde outras pessoas que estão passando pela mesma situação percebem que não estão sozinhas. Quantas vezes você já rolou a tela dos comentários de um vídeo e se sentiu aliviado ao ler que outras pessoas têm exatamente os mesmos sintomas que você? Seu comentário pode ser exatamente esse alívio para alguém que está assistindo este vídeo, agora se sentindo completamente sozinho. Olha para trás e vê onde você estava quando começou a assistir este vídeo e onde você está agora. Você começou acordando sufocado todas as noites sem entender o que estava acontecendo, achando que isso era normal ou que não tinha solução. Agora você sabe exatamente o que pode estar causando esses episódios de sufocamento noturno, entende a fisiologia por trás de cada causa e tem um protocolo prático claro para começar a aplicar hoje mesmo. Você tem informação que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso porque nunca vai procurar, porque acha que é ansiedade, porque acha que é parte do envelhecimento. Mas você foi atrás, você buscou entender e agora você tem o conhecimento para mudar isso. Nas próximas 24 horas, escolha pelo menos 3 ações práticas que você aprendeu aqui e comece a aplicar. Eleve a cabeceira da cama, mude a posição de dormir, ajuste o horário do jantar, agende uma consulta com pneumologista ou gastroenterologista. Cada pequena mudança que você faz baseada em conhecimento real sobre como os seus pulmões funcionam te aproxima de noites completas de sono profundo e reparador. Este canal existe para te dar informação respiratória clara, prática e baseada em evidências que transforma a sua qualidade de vida, um vídeo por vez. Se você se inscreveu no canal, você vai receber toda semana conteúdos que te ensinam a cuidar melhor dos seus pulmões, a reconhecer sinais de alerta precocemente e a ter o controle da sua saúde respiratória de volta nas suas mãos. Não é pressão para se inscrever, é apenas um convite para fazer parte dessa comunidade de pessoas que decidiram não aceitar mais o sofrimento respiratório como algo normal. A gente se vê no próximo vídeo, respira fundo e vai em frente.